Começando mais um programa no ângulo e hoje, ó, cheio de novidade. A gente teve rodada da Libertadores, rodada do Brasileiro e muitas outras coisinhas. Sul-Americana também. E eu tô aqui com os meus compadres de sempre, o Alexandre Bill e o Carlos. O, 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 o quê? Vidente. O Vidente Tadeu. Bom, e primeiro eu quero agradecer você que está dando essa audiência aí para nós, né? Muito obrigado. Não esquece de dar seu like, like. Ajuda a gente, canal pequeno, a gente quer crescer, a gente quer passar informação para vocês do jeito honesto, do jeito de torcedor. Então a gente tá aqui para isso, para tentar dar algum palpite, para falar sobre a rodada e ser uma coisa divertida para todo mundo. Então não esquece de seguir a gente nas redes sociais e assistir o nosso programa, compartilhar, mandar pergunta e like. Então, Tadeu, Tadeu, o Vidente, qual é o seu destaque desse programa? Boa tarde, amigos e amigas, um prazer estar novamente com todos vocês, meus amigos Ale, Bill. Eu vou destacar Copa Paulista, que nós não falamos nos últimos programas, o Santo André, que tinha vencido o São Caetano, já tinha conseguido vaga na repescagem, pelo menos, né? Infelizmente, perdeu pontos por escalar um jogador irregular, mesmo tendo vencido o Sport Clube São Bernardo, né, o Cachorrão, no final de semana, não avançou, não conseguiu a classificação, então é um fato lamentável, né? Nós que gostamos do Ramalhão, do Santo André aí, é um destaque, infelizmente, negativo. E Bill, seu destaque aí do programa? Infelizmente, vou destacar também um fato negativo, né? Foi o comportamento irresponsável, né, da torcida do Santos. Claro que não representa, né, toda a torcida, mas partiu da nossa arquibancada, né? Essa cusparada no Reinaldo no jogo contra o Mirassol foi um fato lamentável e, como torcedor do Santos, quero pedir desculpa, né, ao Reinaldo, né, a instituição que é o Mirassol, né, e lamentar, né, que esse fato não se repita e que o Santos, né, encontre, né, o responsável e que esse torcedor seja punido severamente para que isso nunca mais aconteça. Boa, Bill. Exatamente. Boa. Boa. Ô, Tadeu, como é que em 2026, cara, um time bota alguém para jogar que o cara tá irregular? Como acontece isso? Me fala. É lamentável, né? Eu fiquei sabendo aí, a gente que acompanha, torce, gosta muito do Santo André, expectativa aí, né? Eles estão renovando elenco, dando oportunidade para molecada, um trabalho muito sério do Sérgio Soares, né? Como gerente de futebol, diretor de futebol. E aí aconteceu isso e a gente lamenta, né? Porque o time, por mais que não tenha ficado, já não tinha a chance de ficar em segundo, né? Com a vitória contra o Sport Clube São Bernardo, ficaria em segundo, avançaria, mas com a vitória numa rodada anterior contra o São Caetano, ele já estava garantido pelo menos na repescagem. Aí veio a bomba aí que escalou um jogador irregular e perdeu acho que 15 pontos, ou seja, não tinha chance de se classificar, mas jogou sabendo que não ia avançar, né? Ganhou do Sport Clube São Bernardo e não avançou. Lá lamentamos, como você falou, né? 2026, uma fatalidade aí, um vacilo, né? Melhor dizendo, Santo André tá fora da Copa Paulista. Lamentável. Bom, vamos falar de Libertadores, então. A gente teve uma rodada boa para brasileiro, só o Mirassol e, obviamente, no confronto Cruzeiro e Flamengo, passou Flamengo. Mas foi uma rodada boa para o brasileiro, né? Sim, show. Então vamos lá, a gente pode falar primeiro do primeiro que jogou? Vamos falar do Palmeiras e Cerro Porteño? A gente estava meio na dúvida, não sabia o que ia dar, mas acabou sendo um jogo muito bom para o Palmeiras, né? Carlos Miguel salvou na hora que precisava salvar ali, e a gente tinha bastante receio. E, o jogo foi 1-0, mas no segundo tempo o Cerro praticamente não causou nenhum problema ao Palmeiras. Um jogo completamente controlado.
começou o jogo tenso, né? Eu fiquei tenso. Como é que foi para você, Tadeu? Ah, sem dúvida, né? Depois do empate em casa, a gente, né, jogando lá, o Cerro Porteño vivendo um momento melhor do que em anos anteriores. Você via a chegada da torcida no estádio confiante, né? Como diferente de anos anteriores. Então, assim, eles tinham certeza que ia dar Cerro Porteño. O Palmeiras controlou bem, né? Levou um sufoquinho lá no começo do jogo. Agora, como você falou, o segundo tempo foi controlado. Já tinha feito 1-0 no primeiro tempo com o capitão Gustavo Gomes. E o Carlos Miguel, que vinha falhando, né? A gente tem que ser honesto aqui. A gente falava, pô, meu, tem que trocar tal. Não trocou, Abel Ferreira mais uma vez mostrou que tem o elenco nas mãos, né? Sabe muito bem o que faz. E o Carlos Miguel foi mantido e apareceu na hora que tinha que aparecer, né? O Palmeiras avançou e agora vai pegar a LDU que eliminou o Mirassol. Já vou emendar aqui e falar do Mirassol, que fez uma campanha brilhante, né? Poucos anos atrás estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso mostra, né, o trabalho, a estrutura, o planejamento, o clube sério, né? Subiu Série C, Série B, Série A, classifica para uma Libertadores, né, com a campanha maravilhosa que fez ano passado no Brasileiro. E olha, avançou e por pouco, né, perdeu nos pênaltis da LDU. E quem teve muito mais chance de ganhar o jogo no tempo normal lá no Equador, na altitude, onde o Palmeiras tomou 3-0 no passado, né? Controlou, empatou 0-0 e merecia ganhar o jogo no tempo normal. Aí, pênalti a gente sabe como que é, né? Cara, O Vitor Luiz perdeu o pênalti, o LDU classificou. Agora é Palmeiras LDU. ô Bill, você acompanhou o Mirassol? Na Libertadores? É. Sim, acompanhei isso. Não faltou experiência para o Mirassol, porque Ah, olha, posso falar? Ali dava para ter sido faltando 15 minutos para acabar o jogo, dava para ter sido 3-0 fácil. Perdeu uns gols que não pode perder esse tipo de gol. Como você vê isso? Eu concordo, cara. A gente teve bastante exemplo disso na Copa do Mundo, né? Você vê os times com menor expressão, quando estavam, né, ali na beira de conseguir passar, né, para a próxima fase, a inexperiência acabou tomando uma virada, né? Ou um jogador expulso. Eu acho que foi isso mesmo, né? E assim, o Mirassol, até o desmonte que o time teve, entendeu? Até que mostrou uma solidez, assim, né? Um time que já estava armadinho, né? Você não tem um elenco tão grande, mas ele era um time bem, né, entrosado, né? Bem treinado. E aí, quando você tira peças-chave, o time dá aquela desmontada. Tanto que tá refletindo até na posição do Brasileirão, né? Então, assim, por mais que tenha sido desclassificado, né? Mostrou que uma força, assim, que mostra como um técnico faz bem pro time, né? Um técnico bom, né? E tudo e só exaltar, né, o grande trabalho da diretoria do Mirassol que, né, conseguiu pôr o nome do Mirassol aí no cenário sul-americano, né? Então, parabéns. E vamos falar a verdade também. Eu acho que nesse momento, até para o Mirassol, foi bom não se classificar na Libertadores, para os caras poderem se concentrar no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que o mais importante para eles esse ano é lindo, foi uma baita participação na Libertadores. Parabéns para o time do Mirassol, parabéns para a diretoria, para os jogadores, para toda instituição. Só que eles precisam correr atrás desse brasileiro. Eles têm que se manter na Série A para ser um sucesso esse ano. Eu acho que nesse sentido, foi bom eles terem sido desclassificados, infelizmente. Concordo, porque nem eles mesmos esperavam que esse ano estaria na Libertadores, né? Foi uma surpresa, né? Claro que trabalharam para isso, mas também eles mesmos, né? A diretoria do Mirassol já afirmou em várias entrevistas que eles trabalharam o ano passado, né, para se manter, né, na Série A. E aí veio, né, essa Libertadores aí de brinde, né? E aí, com tudo que aconteceu com o time, né? É o que você disse. Acho que é melhor mesmo ter parado por aí até para dar tempo de, né, arrumar o time aí para se recuperar no Brasileirão. E o Palmeiras? É legal.
E é legal falar só uma coisa, né? Manteve o técnico, né? Trabalho, sequência, isso é importante, né? O Rafael Guanais, né? Que faz um brilhante Isso. trabalho lá. Mesmo com muitos jogadores saindo, fez uma brilhante campanha. Parabéns ao Mirassol, a todos lá. Isso. Sobre o Palmeiras, E o Verde, Bill? Palmeiras é aquilo, né? É um time, um elenco, né, muito bom, né? Um técnico também muito bom. E assim, era o favorito, né? Por mais que não esteja demonstrando, né, um bom futebol, tá passando alguns apuros onde não precisa, né? Não precisaria, né? Não precisava estar passando por isso, né? Mas tem essa oscilação normal, né? De um técnico muito tempo num clube também, para você manter, acho que todo mundo motivado, por mais que troque os jogadores, né? Também é difícil, né? Você não vê tanto tempo um técnico num time. Mas tem elenco para chegar mais longe e, assim, tinha que passar, né? Era quem era o favorito. Eu acho que cumpriu, né, uma certa obrigação ali, né? Principalmente Sem pela dúvida. qualidade do adversário. Sem dúvida. E o nosso jogo Flamengo e Cruzeiro, que eu torci muito pro Cruzeiro, mas não deu. O que vocês têm a me dizer sobre esse jogo? foi um jogão, né? 2 grandes jogos, né? E o Flamengo mostrou, né, muita qualidade no elenco, conseguiu a vitória difícil no Maracanã, né? Porque depois que o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro começou a tomar conta do jogo, aí o Flamengo conseguiu 2-1, segurou o resultado e avançou e segue como, na minha opinião, o maior favorito para conquistar novamente a Libertadores. Concordo. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo, ele poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Eu acho que foi foi superior ao Cruzeiro, criou várias chances, mas não converteu em gols. Aí depois, no segundo tempo, deu uma caída ali, se complicou no momento do jogo, né? E assim, quando ele fez o segundo gol, o Flamengo fez o segundo gol, ele tava pior na partida mesmo. Tava mais pro Cruzeiro, né? Acho que teve uns 2 contra-ataques ali, até o Caio Jorge teve uma chance ali de fazer o gol. E assim, Sim. conseguiu, né? Encontrou o gol ali numa hora certa e aí deu tranquilidade para levar até o fim ali e classificar. Também acho que pelo primeiro tempo do Flamengo ele mereceu, no segundo tempo ele deu mole, mas acho que acabou dando o óbvio mesmo. Eu concordo com o Tadeu, nesse momento o Flamengo é o melhor time da Libertadores mesmo. A gente vai torcer contra até o fim, mas é a realidade, né? E o glorioso Corinthians, que eu também achei que fosse passar nos pênaltis, mas 1-0 magrinho resolveu o problema, né? Vamos falar a verdade. Corinthians completo, os 11 jogadores, né, com Memphis Depay de volta, Yuri Alberto voltando em breve. É um time que bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer time. É que a gente, se for falar de elenco, né, tem muito jogador contundido lá no Corinthians, tá? O Diniz mesmo comentou sobre isso. Agora, olha, o Corinthians avançou, mostrou sua força dentro de casa, como a gente havia falado, né? Jogo complicado, o Ranieri foi expulso e conseguiram com um a menos ganhar o jogo. Agora pega o Estudiantes, para mim é o grande favorito. Do outro lado vem Flamengo, né? Flamengo tá esperando Independiente Del Valle e Tolima, né? Da Colômbia, que vai ser o jogo acho que amanhã, porque lá atrasou esse confronto por conta do terremoto na Colômbia, né? Então, assim, o Independiente Del Valle ganhou do Tolima na Colômbia, o primeiro jogo vai decidir no Equador. Tudo leva a crer que vai dar Flamengo e Independiente Del Valle. Tudo parece que vai dar, né? Tá caminhando para Flamengo e Corinthians numa semifinal. E o Corinthians, de novo, é o time que pode bater o Flamengo, como bateu na Supercopa no começo do ano, né? Supercopa do Brasil. Olha, minha bola de cristal. O Guedense vai atacar de novo, calma. Vamos esperar. Eu De um acho lado, que eu coloco no Corinthians. fácil para o Estudiantes. Acho que vai ser pedreira. É. Sim.
Assim, assim, o futebol argentino já não é o mesmo, né? Por mais que a gente tenha, né, tem a camisa, né? Isso pesa, mas assim, o Corinthians, se você já não corta o mal pela raiz, né? Quando eles se empolgam, cara, a torcida vem junto, todo mundo cresce. Corinthians é Corinthians, é diferente, cara. Pode falar o que É for. diferente. O Corinthians tem essa, essa aura aí que é muito característica do time, né, da torcida, e essa sinergia aí com o time sempre leva o Corinthians a conquistar campeonatos, mesmo quando você tá meio de azarão ali. E agora a gente tem uma pausazinha, tem esse jogo aí só do Tolima e o Independiente Del Valle, mas depois a gente dá uma paradinha, volta a Copa do Brasil semana que vem, né? E vamos para a rodada do Brasileiro. Rodada do Brasileiro. Muito boa, né? Porque só falando, vou ficar só esperando. A rodada brasileira foi muito boa para o Palmeiras. Foi uma rodada triste para Corinthians, triste para São Paulo. E o Santos não foi um bom resultado, né, Bia? Não foi. Poderia ter sido pior porque, né, começou perdendo, né? Então teve que correr atrás do resultado, né? Foi um jogo que o Santos não jogou mal, né? Comparado com o jogo meio de semana lá da Sula, né? Também que empatou 0-0 lá contra o Macará, né? Foi um dos jogos mais horríveis que eu já vi na minha vida, né? Assim, os dois times, né? O Santos foi meio reserva, assim, né, com um risco calculado, e conseguiu classificar, né? Foi um 0-0 horrendo, né? O Rio, Então, na Sula agora ficou o Santos passou, o Vasco passou. Quem que são os outros brasileiros? São Paulo passou também. O São Paulo já ganhou do Bolívar aqui, né? Em casa, fez um bom jogo, né? Teve até momento ali que acho que o Bolívar chegou a empatar o jogo, mas depois construiu, né? Ele já fez o segundo gol logo na sequência e ficou mais tranquilo. Então, de Sula, a gente vai para as quartas com 3 brasileiros. É isso. Boa. São os 3 que sobraram, E então, aí, em relação ao jogo contra o Mirassol, né? Conseguimos buscar um empate. Dava para ganhar, porque o Mirassol teve um jogador expulso, né? Só que, assim, pecamos na finalização, né? Várias chances ali, tomaram decisões equivocadas, na minha opinião, na hora do arremate, e não conseguiram construir o placar. Era um jogo de 6 pontos também, um confronto direto ali da parte de baixo da tabela, e não soube aproveitar, jogando em casa e com um jogador a mais. Mas os outros times contribuíram por não ser pior, né? Porque todo mundo ali na parte de baixo acabou perdendo também, não fazendo o resultado, né? O Vasco já caiu lá para vice-lanterna, né? Então ficou tudo meio que parado, né? Ninguém muito cresceu. E o São Paulo, né? Caiu mais, né? Então, se o Santos tivesse ganhado, a gente tinha passado até o São Paulo já na tabela. Pessoal, e o Tadeu, o que acontece com o São Paulo? Você tem alguma... O que é a sua bola de cristal aí diz que está acontecendo no São Paulo? Os principais jogadores não estão em boa fase, né? O Dorival Júnior está tentando de todas as maneiras lá. Ele tem responsabilidade também, porque depois que voltou à Copa do Mundo, ele teve um bom tempo para treinar e o São Paulo não está jogando nada, né? 3 jogos, né? Mas muito vitória. Então, e muitos jogadores que têm que aparecer não estão aparecendo. E o São Paulo conseguiu a proeza, com todo respeito à Chapecoense, mas a Chapecoense tinha ganho só um jogo na estreia do Brasileiro, voltou a ganhar ontem do São Paulo, cara. E olha, é o tal do futebol, falta confiança no jogador também, né? Muitas oportunidades, e quando a fase é ruim, bate na trave, a bola volta, não entra. Foi o que aconteceu ontem. Muitas oportunidades desperdiçadas e a Chapecoense ganhou o jogo. É fase, futebol é complicado, mas o São Paulo tem que melhorar muito. E ainda ganhou... A influência externa da diretoria do São Paulo nesse momento que o São Paulo está passando? Ou você acha que essa questão não entra em campo? Não, eu acho que entra em campo, mas já deu tempo de assimilar, entendeu? É uma história que, assim, aconteceu, né? E não está totalmente resolvida,
Mas ao mesmo tempo, já sabe que a realidade é essa. Então já tem que trabalhar com essa realidade. Então já tinha que ter digerido esse problema e já entender que essa é a fase atual da diretoria de São Paulo e vamos jogar bola, entendeu? Senão, cada um vai para sua casa, não entra mais em campo, né? Desiste, né? Então tem que jogar com a realidade, entendeu? Influencia? Acho que sim, mas já deu tempo dar essa digerida já. Foi o vexame da rodada, né? O que o Tadeu falou. Pô, mira, com todo respeito a Chapecoense, né, cara? Só que, é o segundo jogo que a Chapecoense vence, cara. Exatamente. São Paulo foi muito mal. São Paulo foi muito mal. E com todo respeito também, eu não conheço direito o time de São Paulo, conhecia o time do ano passado. Pô, deu uma entrevista lá pra Globo um jogador português que, jura, eu nunca ouvi falar na vida. Tem essas surpresas aí, né? Vem uns jogadores. É quando o time tá numa fase, assim, né, esquisita, começa a aparecer jogador desconhecido, você não conhece. Acontece a mesma coisa com o Santos. Posso falar com propriedade. É um desespero de querer fazer e trazer um nome, às vezes só porque é um jogador que vem de fora, né, acha que vai resolver, mas acaba não dando muito certo, não. Mas, uma coisa legal que a gente tem que falar que o Dorival Júnior fez foi começar a colocar moleque da base. Achar alguma alternativa, porque o São Paulo sempre foi de revelar grandes jogadores, né? E toda essa crise política influencia muito, inclusive sobre isso, né? Jogadores que estavam sendo revelados já tinham sido vendidos, né? Não tiveram oportunidade de ir para o elenco profissional. O Dorival Júnior está vendo que muitos jogadores não estão resolvendo, ontem ele usou alguns garotos da base. E esse é um caminho, né? A gente sabe que esse é um caminho, né? Legal, tem que destacar isso aí. E outra rodada negativa foi o jogo do Corinthians também, né? O Corinthians sofreu ali. Vacilou, né? O Corinthians. Mas assim, teve momentos de equilíbrio, mas o Coritiba, para mim, jogou bem mais, cara. Também acho. Mereceu a vitória. Curitiba mereceu ganhar, sim. Foi um jogo muito ruim do Corinthians. Exatamente. E o Curitiba fez um bom jogo em casa, né? Geralmente ele faz mais pontos fora do que dentro de casa. Ontem, com a vitória, ele passou a ter maior número de pontos conquistados dentro de casa do que fora. No entanto, assim, o Corinthians teve maior posse de bola, a gente sabe, né, como é o trabalho do Fernando Diniz, os times do Diniz, mas não criou muitas oportunidades e foi mais eficiente, sem dúvida, o Coritiba. E o Corinthians também jogou desfalcado. Não é desculpa, mas não pode ser usado como desculpa, como o próprio Ranieri falou na entrevista após o jogo. Mas assim, eles jogaram quinta-feira Libertadores. Um jogo difícil. Conquista uma vaga, né, com 1 a menos. Aquela pressão. É normal cair um pouco de produção depois, né? De um jogo como foi contra o Rosário Central pela Libertadores. E com desfalques... Perdeu o jogo no Brasileiro, mas não é uma coisa preocupante como, por exemplo, o São Paulo, né? E o Corinthians vive uma crise política pior que a do São Paulo, né? E tá aí entre os 8 melhores da Libertadores. E melhor com mais pontos no Brasileiro. Nesse jogo do Coritiba, né, com o Corinthians, vou destacar o JP Sherman, né, que é o lateral direito da base do Santos, que está emprestado para eles, né? E a gente sem lateral. Os 2 gols do Coritiba deram assistência dele, cara, e assistências bem dadas, com consciência, né? Bola alçada na área ali no pé do atacante para fazer o gol, e depois uma bola que colocou com a mão na cabeça também de quem fez o gol ali, né? Do seu Paulo Roberto. Exatamente. Então, assim, o Sherman, ele é um jogador muito bom, né? Eu acho que, de repente, essa rodada aí, né? Mandar ele pro Curitiba até para ele ganhar um pouco mais de experiência, tá sendo bom, né? Então, que bom que esteja sendo destaque e, quem sabe, ele volte aí a vestir a camisa do Santos aí e ser o titular, né? Olha, a gente... Fala, Tadeu. Desculpa, Lê. Só para completar o raciocínio que a gente estava comentando nos bastidores antes de começar o programa, que muitos clubes, né, a maioria não tem lateral direito. Tá aí um jogador que é
bom jogador, lateral direito, esse Sherman, que é do Santos. Não dá para entender que vai emprestado, né? O cara é emprestado, sendo que o Santos tem o Mike, que era do Palmeiras, machucado, não está sendo aproveitado. O Gabriel Menino está sendo improvisado, machucou, né? E assim, o JP Sherman é um baita lateral. Vou falar só para emendar esse assunto rapidamente. O Palmeiras, na minha opinião, cometeu o mesmo pecado. O Palmeiras tem o Kelvin e o Giai. Tudo bem, o Giai às vezes faz alguma partida, mostra muita vontade, mas eles não são excelentes laterais. O Gilberto, da base do Palmeiras, sub-20, que sempre nos últimos jogos, nos últimos anos, tinha sido o melhor jogador do Palmeiras, lateral direito Gilberto. Palmeiras conquistando o título, ele sempre destaque, com muitas assistências, o menino bate falta bem, foi emprestado para o Atlético Paranaense. E o Palmeiras com o Giai e o Kelvin. Mas ele tá jogando bem lá no Atlético Paranaense? Ale, eu sinceramente não estou acompanhando. Né? Ele teve alguns jogos com destaque e tal, mas assim, eu não sei se ele se machucou, se ele está tendo sequência. Mas por que emprestar um menino da base que se destaca na base, sendo que você não tem bons laterais no elenco? A comissão técnica entendeu que o Giai e o Kelvin eram os melhores e emprestou o Gilberto. Melhor, na minha opinião, do que Kelvin e Giai junto, é esse Gilberto. Esse Gilberto, se voltar para o Palmeiras, vai se destacar, e o Sherman no Santos, se voltar para o Santos, vai se destacar. Cara, minha opinião rápida pra gente girar já pro Palmeiras. Cara, eu acho assim, se você tem um lateral que você precisa dar rodagem para ele, dar experiência, e ele vai ser reserva, às vezes é melhor emprestar, porque ele volta melhor. Eu acho que nesse momento de carreira, acho que foi uma boa coisa, porque e é certeza, se ele estiver jogando bem lá, óbvio que ele vai voltar. Sim. Vai voltar e vai bem. Ó o Arthur, que tá dando conta. O Arthur, para mim, hoje é titular do Palmeiras. Palmeiras. E por falar em Palmeiras... A Fiorentina que é o Arthur. A Fiorentina que é o Arthur do Palmeiras fez uma proposta milionária. Bom, e para falar do Palmeiras, 1, 2, 3, 4! Palmeiras 4, Vasco da Gama 1. Tadeu, fala sobre esse jogo. Pois é, mais num primeiro tempo preocupante do Palmeiras contra o Vasco. O Vasco foi melhor que o Palmeiras. Aí o Abel Ferreira mexeu com os jogadores no intervalo, ele falou isso, né? Deu a entrevista falando, mexi com o brilho dos jogadores. O que tá acontecendo, né? Voltou, deu tudo certo, logo aos 2 minutos o Flaco Lopes acertou o ângulo, e aí quando dá tudo certo, ele fez 2 golaços. 10 minutos estava 3-0 pro Palmeiras, né? Teve o pênalti, o gol do Maurício, um contra-ataque de Almanac, né? O Maurício dispara assim. O cara sai da área do Palmeiras, cara. É um pique de campo inteiro, bicho. 70 metros de pique. E o Andréas Pereira serviu ele, né? Como um grande assistente, né? O Andréas Pereira dá assistência a todo jogo, quase. E aí 3-0 em 10 minutos, aí ficou mais fácil pro Palmeiras, né? Precisava dessa vitória convincente para voltar a ter confiança, e principalmente depois que o Flamengo perdeu no sábado para o Cruzeiro, né? O Palmeiras voltou a abrir 6 pontos aí na liderança do Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos, mas o Palmeiras abriu 6 pontos de novo. Importante. Eu concordo com o Tadeu em relação a... Foi muito parecido com o jogo do Santos contra o Vasco. O Vasco dominou o primeiro tempo, não fez o gol por falta de né, eficiência mesmo. E depois, assim, eu até comentei com o meu sogro, quando o Palmeiras fez o primeiro gol, eu falei, abriu o porteiro, vai golear. Porque foi benzer o Santos. O Santos fez o primeiro gol, o Vasco entrou em parafuso. E aí a gente fez 3, né? E aí foi muito assim, né? O perfil do jogo foi bem parecido, cara. O Vasco, quando toma um gol assim, sei o que acontece, cara. Os caras ficam meio perdidos em campo, assim. Eu acho que a leitura é isso aí mesmo. O primeiro tempo foi ruim. Pela coletiva do Abel, ele mexeu, cobriu dos caras e deu resultado. E ele foi muito claro também, falando assim, que nem o gol do Flaco Lopes. Eu não tenho nenhuma responsabilidade.
E lá é a habilidade do cara, que às vezes falta essa habilidade, falta essa responsabilidade do cara ir lá e partir pra cima e fazer o dele bem Cara. feito. E o Flaco, cara, tá golaço que fez. Né? Ó, Aí Flaco, que eu olha, abriu a Eu gosto porteira. muito. Eu gosto muito do Flaco, cara. bom jogo. Então, e você vê a continuidade, o trabalho da comissão técnica. Há uns anos atrás, a torcida do Palmeiras não podia ouvir falar do Flaco Lopes, né? E o cara hoje é o principal jogador do Palmeiras. E a gente estava falando nos outros programas assim, jogadores importantes do elenco não estão aparecendo. Ontem o Carlos Miguel salvou o Palmeiras no primeiro tempo, certo? Vamos ser justos. O Flaco Lopes fez 2 golaços, até o Vitor Roque fez um gol de pênalti, né, que tá voltando. Então, assim, o Arias participou do 4º gol do Flaco Lopes, né? Até o Flaco Lopes brincou que estava esperando ele para engraxar a chuteira dele. Então, assim, esses jogadores têm que aparecer no momento crucial da temporada, né? E ontem deram um recado. Eu queria aproveitar rapidamente, se vocês me permitem, destacar que a Mancha Verde homenageou o Gustavo Gomes, né? E é difícil acontecer isso, né? É mais fácil criticar do que você homenagear. O cara foi homenageado logo quando acabou o jogo, recebeu uma placa por tudo que o Gustavo Gomes representa para o Palmeiras, não só por ser esse guerreiro dentro de campo, mas o aspecto de liderança, né, que ele tem. E ontem, contra o Vasco, ele foi homenageado. E é uma coincidência que eu não vi em lugar nenhum. Ele estreou no Palmeiras em 2018, no Allianz Parque, contra o Vasco da Gama. No 1-0 para o Palmeiras, gol de Daverson. Eu estava no Allianz Parque. Por isso que eu não esqueço. Quando apareceu no placar Gustavo Gomes, eu falei pro meu amigo, pô, quem que é esse cara? Simplesmente se tornaria o maior zagueiro da história do Palmeiras. Então, por coincidência, ele estreou contra o Vasco e recebeu essa linda homenagem, merecida homenagem ontem contra o Vasco. Cara, eu acho que a rodada foi boa pro Palmeiras, então a gente voltou a abrir 6 pontos do Flamengo com um jogo a menos. A coincidência, os dois têm o mesmo saldo de gol. Palmeiras e Flamengo têm o mesmo saldo de gol, 24 gols. E o Palmeiras tem 2 vitórias a mais, mas tem um jogo a mais também. Então, teriam, se a rodada... Se eles fazerem vingar essa rodada que está atrasada, o Palmeiras ainda vai ter uma vitória a mais e saldo de gol igual. E vocês acham que o Atlético Paranaense vai chegar nessa briga? Porque assim, ó, Flamengo e Atlético Paranaense têm 23 jogos, 41 e 45 pontos. Então, uma diferença pequena, né? Você acha que o Atlético Paranaense e o Fluminense, que também tem 41, vai chegar para essa briga aí? Ou você acha que é fogo de palha? O que vocês acham? Cara, Eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. eu também, cara. Eu acho que, né, não demonstrou a consistência suficiente ainda para a gente poder cravar isso. Diferente do Palmeiras e do Flamengo, né? O Flamengo está oscilando muito mais que o Palmeiras, acho que hoje em dia, mas a consistência ainda é um pouco mais longeva, né, do que a dos outros times. E o interessante da rodada porque teve dobradinha, né? Cruzeiro e Flamengo 2 vezes. 2-1, 2-1, né? Uma lá, uma tá cá. O que a gente pode falar do jogo Cruzeiro e Flamengo 2-1 por Cruzeiro? O que teve de diferente do jogo da Libertadores? Mas Na verdade, mostra o equilíbrio que foi, né, os jogos, né? Você não pode, né? Demonstrou exatamente ali o mata-mata da Libertadores, né? Foi bem equilibrado e ali, né, qualquer um poderia ganhar, não ia ser surpresa nenhuma, né? É um jogo equilibrado, então o resultado não é surpreendente, né? Mas é aquilo lá, ó. Como é equilibrado, né? A gente pode esperar essa variação, né? Pena que pro Cruzeiro foi no momento errado. Precisava quando era para classificar, não conseguiu, né? Pro Palmeiras é apesar de que tinha que dar uma resposta pro torcedor jogando em casa e conseguiu a virada nos acréscimos, Exato. né? Resultado comemorado demais pelos palmeirenses também, né? Agora sim, o Cruzeiro é um time que chegou, ele tá perto ali do Fluminense, do Atlético Paranaense, ele tá em 5º lugar.
E falando em Atlético Paranaense e Fluminense, Ale, que você comentou, será que eles chegam? Eu falei, olha, deve ficar entre Palmeiras e Flamengo, tudo leva a crer. Mas o Cruzeiro, pelo time que tem, é um time que pode também continuar subindo aí. Se continuar vacilando Palmeiras e Flamengo, ele pode chegar. Sem dúvida. Mas eu acredito em Palmeiras e Flamengo, né? Agora, só mais uma coisa. O Arthur Jorge é um outro treinador que a gente tem que destacar, né? O português. Ele tá no Cruzeiro, ele chegou, tá? Hoje o time já tem outra cara. Jogou de igual para igual com o Flamengo na Libertadores. Ontem ganhou do Flamengo. Cara, eu acho que o Arthur pelo- Jorge, depois de Abel Pereira, cara, é o Abel Pereira. segundo treinador português, cara. Ele pegou o Botafogo naquela fase ótima do Botafogo, né? Campeão e tal. E já saiu, né? Então a gente não viu tanto dele aqui, né? Exatamente. O que aconteceu com o Jorge Jesus também, né? Foi uma passagem meteórica aí no Flamengo, né? Ganhou tudo que tinha que ganhar lá e, né? Se ele tivesse ficado, a gente poderia ver um pouco mais, né? Então, assim, eu ainda. É que foi pouco, né? Eu não tenho uma consistência de tanto tempo, mas o Jorge Jesus, pra mim, cara, é um puta de um técnico, né? Falando, né, em comparativo entre portugueses aí. Então, ó, a gente tá falando de Abel Ferreira, Arthur Jorge, Jorge Jesus, todos portugueses, né? Uma invasão de treinadores portugueses e um mais competente do que o outro, né? Sim. Ó, agora vamos falar aqui do final da tabela. Então o Chapecoense teve essa gloriosa vitória aí contra o Corinthians. 14, como um time tem 14 pontos em 23 rodadas? É Difícil, né? muito Não, difícil exatamente. mesmo, difícil. É. 14 Você vê, pontos. ó, é um time que subiu e tá nessa situação. O Curitiba subiu também e o Curitiba tá brigando lá em cima. O Mirassol subiu ano passado, classificou até para Libertadores. Cara, o Curitiba é o 8º, velho. É, O tudo Curitiba, embolado. o Curitiba só não tem mais pontos dos times paulistas que o Palmeiras. Exatamente. Ó, então Não, o Bragantino. lá do fim da tabela. 14 pontos Chapecoense. 22 Vasco. Vasco começou a ficar complicada a situação do Vasco. 22 pontos. Remo 23. Mirassol 24. Os 4 últimos. Aí depois, Grêmio e Internacional, 15º e 16º, 25. Sim. Santos 26, São Paulo 27. É. Gente, Não, tem muita coisa pra acontecer. é determinante aí nessa faixa. Exatamente. Ó, o jogo, o Grenal na Copa do Brasil, quem perder, eu acho que vai influenciar diretamente na briga pelo rebaixamento aí no Brasileiro, porque sabe como funciona, cai técnico, corre risco de ser rebaixado, é uma tragédia, hein? Quem perder na Copa do Brasil vai ser complicado. Ô Ale, só corrigindo uma coisa, o Bragantino é o outro paulista que tá na frente Verdade, do Curitiba, não é? Verdade, esqueci do Bragantino. O Bragantino tá, Bragantino, não tá antes do Curitiba. acho que tá em sexto, não é isso? O Bragantino tá aqui em 7º. Tá 1 ponto na frente do Curitiba. Ah, tá. O Curitiba é o 8º, né? O pessoal de Bragança, perdão, foi mal meu. É engraçado, né? Porque a gente fala pouco do Bragantino, né? E ele tá ali, né? Tipo, no meio de tabela ali pra cima, né? E ninguém tá dando muita bola ali, né? Mas tá. O ano passado não fez um bom campeonato, né? Deu uma caída e agora tem uma certa recuperada, né? Então, ó, o Wagner Mancini tá lá, é um bom treinador, tá fazendo um bom trabalho, e agora o Bragantino caiu fora da Sul-Americana e vai focar só no brasileiro. É um time bom também, que é difícil ser batido lá em Bragança. Vai brigar aí por Libertadores. É aquele time que tem a total influência em quem pode ser campeão e quem pode cair, né? É um jogo difícil de ser, né? Um time difícil de ganhar. Você pode perder pontos contra ele ali e complicar a sua situação, né, no campeonato. Total. Ó, sobre o Atlético Paranaense, que o Ale perguntou no começo, você acha que pode chegar? Vale destacar que o Atlético Paranaense joga ainda contra o Palmeiras em casa nesse segundo turno, hein?
Ó, Ao contrário de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras joga em casa com o Flamengo, segundo turno. a gente tava falando do Bragantino. O Bragantino, cara, ganhou de 1-0 do Grêmio nos acréscimos, né? Isso, eu acréscimos. só tô falando para ilustrar, porque olha a situação, quando o cara tá lá no final, é muito difícil, tudo acontece contra. O Grêmio, com 25 pontos, 1 ponto da zona de rebaixamento, aguenta o 0-0 até o final do jogo. Nos acréscimos, um gol do Grêmio, um gol do Red Bull. Foi o que aconteceu com o Inter contra o Remo. Também estava ganhando o jogo, Verdade. no final tomou um gol de falta, né? Do Águas, que tipo, derrubou os caras, foi um nocaute aquilo lá. Né? Jogando em casa. Exatamente. A gente falando da parte de baixo da tabela, o Santos, de novo, a gente já falou do Santos, mas assim, de novo perdeu pontos preciosos em confronto direto com times que estão brigando com ele para cair. 6 pontos, entendeu? Para não cair. E o outro time lá do Rio Grande do Sul, Internacional, 0-0 em casa. Mas tudo bem, é o Atlético Mineiro, mas... Ó, Ale, reservas do Atlético Mineiro. Então, jogou o time reserva, não podia perder essa oportunidade de ganhar o Inter. Então, mas ó, você viu o que tá acontecendo? O Inter tá colocando todo o ano na rodada da Copa do Brasil, né? Não é isso que tá acontecendo? Não, o Inter jogou com os principais jogadores. O Atlético Mineiro, que também tá na Copa do Brasil, jogou com o time reserva. Eles sim estão focando o duelo com o Cruzeiro, né, no meio da semana pela Copa do Brasil. O Inter jogando em casa contra os reservas do Galo, não conseguiu sair do 0-0. O que aconteceu mais ou menos com o Vitória também. Eu não sei se eles entraram também com o time reserva contra o Bahia e não deu certo, né? Perderam, jogaram em casa. Né? A rodada o maior favorito da rodada da Copa do Brasil é o Vitória, cara, na minha opinião. Pela situação, né, do Vasco. Contra o Vasco, então, porque o resto é tudo clássico. Mas você vê, o Vitória perdeu o clássico. Clássico é clássico, né? Perdeu do Vitória, perdeu do Bahia em casa, cara. Não, o Vitória jogou com um time completo, né? A minha dúvida era essa, se eles estavam meio que reserva para focar na Copa do Brasil, né? É que, na verdade, eu vi a confusão, que você viu o segundo gol, o Jean Lucas tirou a camisa, isso, exato, mostrou para a torcida e causou uma confusão, pegaram a camisa dele para rasgar. Quem chegou ali foram só titulares, o Marinho é reserva, tá em campo, mas assim, ele sempre entra. Outro jogador que chegou para rasgar a camisa é titular, é o zagueiro Kaká, que jogou no Corinthians. Então, assim, perdeu o clássico pro Bahia, né? Mas eu também acho que ele é o grande favorito contra o Vasco na Copa do Brasil. Também acho. Então vamos lá, Copa do Brasil. Alguém quer falar mais alguma coisa de brasileiro? Acho que tá. Não, pegamos todo mundo aí, né? Não teve mais nada de diferente. Então, ó, rodada da Copa do Brasil. Nessa terça-feira, amanhã, começa Cruzeiro e Atlético. Algum favorito aí? Cruzeiro. Obviamente. O Cruzeiro joga amanhã com o Atlético, não é na quinta? Não, dia 25, amanhã. Ah, tá. Eu também acho que o Cruzeiro é o favorito. Mas é clássico. É clássico. É clássico, mas assim, teoricamente deve dar Cruzeiro pelo momento melhor atual. Mas o Atlético, como o Tadeu falou, guardou o time, né? Vão com tudo. Pode dar qualquer coisa. É que nem Palmeiras e Corinthians, cara. Às vezes não dá pra ter placar. O Atlético é um time esquisito, cara. Principalmente de mata-mata. Assim. Ano passado, você viu? Decepção, cara. Na final. Não é um time que, cara, tá convencendo, cara. Eu acredito muito no Cruzeiro. Eu também. Se bem que eu acho que os dois, nenhum que tá convencendo muito. Mas eu também acho que deve dar Cruzeiro. Aí na quarta-feira tem Vitória e Vasco. Em Vasco. Eu acho que o Vitória tá um passinho na frente, mas esse jogo tá com cara de empate. Você, vidente? Eu acho que o Vasco pode ser que ganhe aí um gol de diferença, e aí o Vitória vai tentar reverter em casa. Eu também acho que
provavelmente vai dar um empatezinho ou o Vasco. Vai decidir lá em Vitória. Aí na quarta-feira a gente tem Palmeiras e Santos. E aí, Bill, o que vai dar nesse jogo? Contra o Palmeiras, cara, eu não consigo cravar a vitória do Santos, nos últimos... A gente virou um freguês do Palmeiras, assim, cara, e dá desânimo, cara. Você pega o retrospecto aí do Santos contra o Palmeiras nos últimos anos, é uma coisa triste. Então, assim, Santos no Nubank Arena, cara, é muito difícil. Parque, né? 2-0 Palmeiras. E você, Tadeu? Eu acredito também numa vitória do Palmeiras, 2-0, mas clássico é clássico. Vamos repetir aqui. Agora, o Santos com Neymar e Gabigol, ele tem um melhor aproveitamento, né? Isso. Nos últimos jogos. Os números falam. Então, mas o que a gente quer saber, o Neymar vai jogar lá no... Então, o Cuca falou que ia conversar com ele, que não sabia ainda. Agora, você imagina, um treinador não sabe se vai poder contar com seu principal jogador por causa do gramado. Exatamente. Né? E tudo leva a crer que ele vai jogar só na Vila Belmiro, segundo jogo. O torcedor do Palmeiras está rezando para que aconteça isso, né? Eu acho que ele vai jogar, né? Mas não sei, cara. De repente tem até cláusula no contrato que ele não joga em sintético, cara. Tá ligado? Mas será que num momento assim tão importante o cara não vai jogar? Tá nem aí, cara. Porque eu falo, fazer todas as presepadas que ele já fez, cara, no Santos, isso aí não é coisa pequena, cara. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho. Seria bom, ó, mas eu acho que não joga. Eu espero que não jogue. Aproveitando, o Bill, por que nenhum jogador, Tadeu e Bill, por que nenhum jogador, o Tadeu tava falando do Mike, aí além do Mike tem o menino, tem o Rony, cara, nenhum dos três deram, isso porque não falar do Zé Rafael foi vendido para Portugal agora, né? Esses três, nenhum jogador do Palmeiras vingou no Santos, o que acontece? Cara, é aquele negócio, cara. Às vezes eles se vingaram no Palmeiras pelo sistema de jogo, pelo elenco que tinha ali, entendeu? Isso ajuda, né, o time. Levanta, né, qualquer jogador que tem um time com vários jogadores bons, né? Dá aquela contagiada e também cresce, né? Todo mundo cresce junto, né? Mas, assim, você pega o Rony, cara. O Rony não é nem um craque, assim, cara, né? Então, por aí você vê. O menino, cara, o menino deixou de jogar bola, cara, quando ele foi convocado pela seleção, cara. Eu não sei, ele fez uma partida horrível, cara. Dali pra frente, não jogou mais, nem no Palmeiras, em lugar nenhum, cara, entendeu? E aí, cara, agora ele quer jogar de lateral, ou seja, já não é um jogador que tava jogando bem. Agora, antes não iria, agora quer, né? Então agora, né, tipo, jogando numa posição nova. Então não vai render. O Zé Rafael veio de uma contusão séria, ele fez bons jogos no Santos ali, logo depois que ele se recuperou, mas depois caiu, né? Assim como todo o time do Santos caiu também, né? Então, o jogador também, né, não tem aquele elenco que dê para ele ter um certo destaque também, né? Então, acho que todo mundo afundou meio que junto, assim, né? Por isso que não vingou. Acho que qualquer jogador que viesse, né? Independente se fosse do Palmeiras, se viesse um jogador bom do Flamengo, também ia acabar meio que jogando menos do que joga, entendeu? No Santos. Eu como palmeirense, eu sempre falei que o Rony é um cara, é um grosso com sorte. Eu concordo, entendeu? Esforçado, né? Você sabe? É aquela correria, né, cara? Mas não um jogador que você pode depender dele, né? Joga aí no Rony que ele vai resolver. Não vai, esquece. Mas assim, o esquema que o Palmeiras tinha com o Abel Ferreira, continuidade, elenco, foi o que o Bill falou, tudo se encaixava, né? No Santos, chega num outro elenco, outro time, né? Tem o Neymar que quer mandar em tudo. Vários técnicos, é bem diferente, é bem difícil, né? E é isso aí. E aí na quinta-feira, a última rodada da Copa do Brasil, o clássico gaúcho, Inter e Grêmio. Esse jogo, meus amigos, vai ficar... Então na quinta, então, é Inter e Grêmio. Eu achei que fosse Atlético e Cruzeiro. Ó, já vou dar meu palpite aqui. Do jeito que os dois estão jogando, 0-0, as duas partidas.
Não, meu. Jogo feio. E aí classifica alguém nos pênaltis que a gente não sabe. Vamos torcer pro Grêmio porque tem o Everton no gol que era do Palmeiras. Não, Tadeu, Mas se assim, esforça mais. Se esforça mais. Quanto vai ser o placar do primeiro jogo agora na quinta-feira? 0-0. Me 0 a 0. esforcei. Beleza. Nossa, sem tirar os méritos da vidência do Tadeu, cara, né? Isso aí também, cara, não precisa nem ser nenhum vidente pra cravar esse resultado aí, cara. Vai ser 0x0 as duas partidas e vai com os pênaltis, cara. Jogos horrendos. Cara, Já imaginou eu acho que alguém vai ganhar. por ser clássico, um 5-5, um jogo maravilhoso? Já pensou? Cara, Tomara, né? eu acho que alguém vai ganhar pro segundo jogo ser tipo de morte, sabe? Eu acho. Ó, O primeiro jogo vai ser no Beira-Rio? Arena. Ah, tá. Então o Grêmio decide em casa. o Grêmio, Pede assim, se não for 2 empates, eu acho que vai ser 1x0 Inter em casa e depois 1x0 Grêmio lá. E vai pros pênaltis. eu acho que esse primeiro jogo alguém vai ganhar. Só pra botar uma pimenta, acho que o Grêmio ganha. Nossa. Nossa. Aí vai ser que Aí o Grêmio vai fazer um time de argentino lá. E aí os caras vão ficar nervosos. Vai dar. Olha. Vai briga, vai briga dar- sai. Briga sai. Briga vai sair. E aí a gente tem, ó, na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo pega. Pra falar de Paulista, o São Paulo pega. Olha, a gente só tem 3 jogos da rodada de Paulista. Porque o Palmeiras pega o Mirassol, lá em Mirassol, no domingo. No domingo, o Corinthians e Santos, clássico paulista. Ó, vai pegar fogo. O Santos não pode perder esse jogo. Não pode Vai perder. ser na Arena do Corinthians. Vai ser isso, vai ser em Corinthians. E aí São Paulo pega o Bragantino. Nossa. Então, os 5 paulistas em 3 rodadas, em 3 jogos. Não, os 6 paulistas nos 3 jogos. Isso, os 6 paulistas em 3 jogos. Isso. Ô, conta de ímpar aí de português. Então, São É isso Paulo, aí. Red Bull lá no Morumbi, Corinthians e Santos na Neoquímica, Mirassol e Palmeiras em Mirassol. O que vocês me dizem dessa rodada? Palpites rápidos. Palpites. Palmeiras ganha em Mirassol. Desculpa, Bill. Corinthians ganha do Santos e o Bragantino ganha do São Paulo no Morumbi. Cai Dorival Júnior. Olha só o nosso vidente. Anotem. Cai Dorival Júnior perdendo para o Red Bull Bragantino no sábado. Então, sábado, 21 horas, o São Paulo não tem mais técnico, conforme o nosso vidente. Ô, Bill, e o que você achou dessa previsão aí de Corinthians e Santos? Eu concordo, cara. O Santos, muito difícil ganhar do Corinthians na Itaquera, né? Assim, o Gabigol, ele sempre faz gol no Corinthians, cara, em Itaquera. É um negócio, assim, tipo dele ali, entendeu? Então, se, de repente, né, pode acontecer algo desse tipo, né? Essa hora Gabigol aí. Mas é muito difícil ganhar do Corinthians, o Santos ganhar do Corinthians lá, né, em Itaquera. Pode ser... Eu acho que dá até para arrancar um empate, assim, mas o Corinthians é favorito lá. Em relação aos outros jogos, né? Eu acho que o São Paulo empata com o Bragantino. Acho que o Bragantino é um time difícil de fazer gol. E o São Paulo não tá numa fase muito. A pontaria não tá muito boa, não. E acho que mesmo com esse empate, o Dorival cai. Tem que ganhar. Eu também com o São Paulo e o Red Bull, então assim, o Vidente deu Red Bull, o Bill deu empate, eu vou dar Red Bull também. Eu acho que o Red Bull vai ganhar do São Paulo no Morumbi. Corinthians e Santos, eu acho que o Corinthians é favorito, mas eu acho que o Neymar vai ganhar, o Neymar vai jogar, e o Neymar e o Gabigol vão acabar com o jogo. Nossa. Vai ser 2-0 pro Santos lá na Neoquímica Arena. Vidente Ale Teixeira. É que a minha vidência tem um quê de torcedor. Muita. Dá uma...
E Palmeiras e Mirassol, eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo feio e vai ter 1-0 Palmeiras. Concordo. Também acho que o Palmeiras ganha de 1-0. Bom, é isso, meus amigos. E o que mais a gente pode falar de esporte? Voltou a Fórmula 1, voltou depois do mês parado aí das férias de verão europeu, aquele sol danado lá. Lá. E a corrida última foi o GP da Holanda, que foi o último. A Holanda não participa do circuito da Fórmula 1 ano que vem. E o mestre de cerimônia da Holanda bateu na segunda volta, nosso querido Max Verstappen. Vocês assistiram a corrida? Eu não assisti. Não. Porque vocês viram a rodada do Bortoleto? Não. Vê assim, ó. Ô, Bill, procura na internet. É o seguinte, ó, na primeira tava chovendo. Só que na hora da largada não choveu mais, então todo mundo largou de pneu slick. Primeira volta. Segunda volta, o Verstappen rodou e já deu no muro. Isso eu vi. Eu vi O foi a bola dos pneus mesmo. O Gabigol. O Bortoleto vinha vindo. Cara, ele falou que não sei por reação, uma coisa, ele deu uma desviadinha, o carro foi. Só que ele deu um 360 e continuou. Só que isso não é impressionante. O companheiro dele, o Hülkenberg, na hora que ele rodou, fez uma fumaça. O carro do Hülkenberg veio no meio da fumaça. E o carro do Bortoleto, ele fez pra cá e desviou. Bicho, era pra dar no meio. Era uma batida de morte. Perigosíssima. O Hülkenberg foi sensacional. Cara, Que reflexo. foi o maior reflexo. Porque o óbvio era sair pro outro lado, cara. Ele começou e tirou. O reflexo maior do que do Carlos Miguel. Não, isso é possível. Carlos Miguel ia dar no muro. O Billy ia dar no muro. Bom, mas, quem não viu essa tirada do Hülkenberg Olha, vou ver. na Holanda, procura na internet, porque assim, é surpreendente a habilidade e o reflexo dele fazendo isso. Você vê como, né, a direção de um Fórmula 1 é sensível também, né? O movimento assim, você vê como o carro responde, né? Pra você ver como a engenharia ali também. E a quantos quilômetros por hora tava o Hülkenberg, hein? Pra fazer isso. Ali, começo da reta é 300 por hora, né? Então, 300 por hora. No mínimo 200 muito alto, 280, 290. Mais ou menos isso. graças a Deus que ele teve reflexo e tirou do Porque, Bortoleto. gente, era batida de morte. Era muito perigoso. Ia pegar no meio do carro. E ele de lado. Bom, Então, eu sei que essa hora é difícil, né? Mas a gente tem que partir, né? Porque uma hora vai. Então a gente já deu uma rodada da Copa do Brasil, próxima rodada do Brasileiro. Já temos nossos palpites, já temos o vidente aí que fez toda a clarividência dele. Vamos ver o poder dele mais uma vez. Eu não desafio nunca. Então, meus amigos, alguma coisa, algum destaque final aí? Alguma coisa pra gente ficar? Despedida aí, Tadeu e Bill? só agradecer a todos e a todas. Nos prestigiem, por favor. E é isso. Agradecimentos. Então é isso, pessoalzinho, like. Gostamos de like pro vidente. Rodada do Brasileiro, rodada da Copa do Brasil e muito mais. Então a semana que vem a gente volta. Obrigado por você ter assistido. Você, compartilha esse vídeo, mostra pro amiguinho. Mora aqui no ABC, aqui na região. Cara, fala do esporte local, conta como é que tá o Santo André, conta tudo que a gente quer saber. Santo André, São Bernardo, São Caetano. A gente traz algumas informações aqui, o Tadeu é muito inteirado, mas a gente quer saber a sua opinião do esporte local. Fala pra mim, conta, deixa o teu comentário, curta e compartilhe, precisamos de você. E a gente volta semana que vem com mais um No Ângulo para você, com toda a rodada e os palpites se deram certo ou não. Então eu deixo aqui meu abraço, obrigado meus amigos, e é isso. Um abraço, obrigado.